Oiê, galera do Tujura, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Gisela Pazuello e aqui no Tujura, eu e meu marido PV, a gente compartilha bastante coisa da nossa jornada nos Estados Unidos com vocês. Pra quem já acompanha, faz parte da família Tujura, vocês sabem que a gente está no processo do EB3. Eu trabalho para o McDonald's e eu acabei de completar um ano de Mac. Esse vídeo de hoje eu já queria gravar faz muito tempo, mas eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou gravar tudo isso? Como é que eu vou colocar um ano inteiro dentro de um vídeo só? Foi muita coisa que aconteceu durante todo esse período. É muita coisa pra falar e assim, eu não sabia nem por onde começar. Não escrevi roteiro, não tenho nada pré-definido. Eu vou sentindo, eu vou falando do que eu for lembrando, porque tem muita história louca. Quem acompanhou no Instagram, inclusive aconselho vocês a seguirem o canal Tujura, segue lá. Viveu em tempo real todo esse um ano comigo, né? Onde eu compartilhava diariamente situações que iam acontecendo dentro do Mac, enfim. E aí eu decidi primeiro reagir a um vídeo que eu fiz depois da minha primeira semana trabalhando no McDonald's e eu acho que vai ser engraçado porque depois que eu já vivi um monte de coisa, vai ser engraçado olhar pra esse vídeo e ver com uma outra perspectiva. E à medida que eu for reagindo, eu vou trazendo atualizações e contando como foi essa experiência até aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar play no vídeo. Ai, tô nervosa. Acho que vai ser engraçado. E contar como que foi a minha primeira semana trabalhando lá, né? Vocês viram aí que no primeiro dia eu cheguei... Eu posso até dizer feliz, né? Eu não vou dizer que eu tava feliz, que eu tava trabalhando no McDonald's, não é isso, mas eu cheguei achando que tinha sido melhor do que eu tava esperando e realmente foi. O meu primeiro dia foi um tanto quanto bom, assim, digamos. Foi o seguinte, eu cheguei lá e aí o manager, que são vários managers, né? E eu trabalho no horário da tarde, eu trabalho de 2 às 10 da noite. Eu escolhi esse horário pra ter a manhã livre e aí de noite eu trabalhar, né? Sim, gente, eu passei, acredito que 8 ou 9 meses desse meu ano até aqui trabalhando de 2 às 10. Depois eu troquei de horário, eu comecei a trabalhar de 11 às 6, 11 às 7, variava. Eu troquei de horário porque eu tava cansada do turno da noite. Por um lado era bom, porque eu tinha a manhã toda livre, né, antes de ir pro Mac, eu conseguia fazer tudo que eu precisava fazer e aí já ia pro Mac, voltava pra casa e já ia dormir. Só que, cara, era muito difícil desligar, mudar a chavinha do tipo, agora relaxa, vamos dormir, enfim. Eu dormia muito tarde, não que eu tenha parado de dormir muito tarde, mas, enfim. Você chega 10 horas da noite, eletrizada, com aquela adrenalina lá no pico, passando raiva, cortisol, aquela coisa toda, sabe? Porque, assim, era muito, muito, muito estressante. Nem deixou de ser, né? Mas eu comecei a ter muito problema pra dormir. Eu comecei a tomar melatonina nesse meu ano aí. Não que isso seja um grande problema, né? Realmente me ajuda. Mas, assim, eu tinha noites horrorosas. Eu tava ficando muito cansada. E outra coisa que aconteceu muito comigo durante esse um ano, agora melhorou. Eu acho que é porque depois eu fui pra cozinha, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas eu sonhava, quase toda noite eu sonhava que eu estava trabalhando no McDonald's. Aqueles bips no meu ouvido, era ordem na tela e tem que entregar isso. Eu já cheguei a falar dormindo pro PV do tipo assim, eu preciso de tantos McChickens, tantas batatas. Era assim, tipo, toda noite eu sonhava que eu estava trabalhando, de tanto estresse que eu tava sentindo naquele lugar. Vamos continuar. Eu cheguei lá, o manager da manhã, ele simplesmente falou pra moça que cuida do RH interno do nosso McDonald's e pediu pra ela me treinar. O que ela fez? Ela basicamente falou, aqui é a cozinha, aqui é o estoque, vai fritar batata. Foi isso que ela fez comigo, gente. Ela não me ensinou nada. Ela só mostrou papai e falou, vai fritar batata. Eu fui fritar batata. Sem entender nada, sem saber como é que funcionavam as fritadeiras, não sei o que. Eu fui me virando, fui aprendendo na hora, sabe? Depois chegou o manager da tarde. Na verdade, assim, são 2 managers da tarde, tá? Quando eu assisto isso aqui, eu fico rindo, sabe? Porque é muito engraçado. Porque na teoria a gente deveria assistir aos vídeos antes de entrar no Mac. Eu não sei porque eu não assisti a vídeo nenhum, tá? A Thaís assistiu alguns vídeos, algumas pessoas depois lá dentro eu conversei, chegaram a assistir também esses vídeos. Eu nunca nem vi a cara, nem a cor, nem nada desses vídeos. Não sei por que isso aconteceu comigo. Então eu cheguei realmente muito crua lá. Eu não sabia nada. Não tinha nem noção de algo que eu possivelmente poderia ter assistido num vídeo explicativo de treinamento e tal. Outra coisa que aconteceu durante esse um ano, aproveitar que a gente tá falando de não ter sido treinada aqui, né, que foi esse caso, é que depois eu acho que no meu 7º mês eu virei crew trainer. Mais pra frente eu conto como é que foi, como é que aconteceu, né, essa mudança. Mas depois eu comecei a virar treinadora. Agora pro final eu tava treinando os novatos. O que foi algo assim, ó, que eu queria arrancar os cabelos. Porque assim, ó, não é fácil, tá? Chega uma galera lá, gente, que assim,
putz, óbvio que tem um ou outro que você vê que é espertinho e tal, não sei o quê. Mas tem uma galera que é devagar. Assim, parece que o neurônio, sabe, não tá acordado. Teve esse aqui eu não esqueço, tá? Porque esse aqui passou de todos os limites na minha mão. Ele chegou, gente, tão chapado, mas tão chapado, que ele não conseguia abrir o olho. Ele ficava assim, ó. Aí eu falava com ele, era 30 segundos pro olho conseguir virar pro lugar certo, sabe? Coisa que é muito comum lá, né? A galera lá usa o negócio no break o tempo todo. O povo vive muito louco da cabeça trabalhando. Mas esse, gente, passou de todos os limites, porque ele chegou no primeiro dia. Não é que nem os outros lá que já sabiam fazer alguma coisa, trabalhavam chapado, beleza. Até passou esse pano aí, apesar de eu não concordar. Mas esse, no primeiro dia, gente, já chegou, assim, num estado que tava, assim, deplorável. E me botaram pra treinar o menino. Eu olhava aquilo e falava, não é possível, não é possível. Isso porque eu já tava cansada de ter treinado várias outras pessoas, né? E ninguém dura. Você treina, daqui a pouco a pessoa vai embora. E tem uma coisa que eu aprendi, não adianta tu ser legal. Ao longo desse vídeo eu sei que vai chegar um momento que eu fico meio sofrida, mas depois eu aprendi, gente, que lá tu tem que ser no nível deles mesmo, entendeu? Tem que ser na porradaria, tem que ser no serve, 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 porque senão eles não aprendem. No início eu comecei daquele jeitinho, né? Tudo bem, esse é o primeiro dia, vai com calma, aquela coisa toda. Depois eu virei do nível deles mesmo, já tava assim, ó, a pauleira do vambora, meu filho, isso aqui é fast food, vamos que vamos, acorda pra vida. Teve uma hora, gente, que eu tive que chegar pra ele e falar o seguinte, moço, eu tô indo embora daqui a 10 minutos, eu tô sendo legal ainda contigo, porque eu podia estar pior. Eu tô meio sem paciência, mas eu podia estar pior, né? Só que eles, eu apontei e fiz assim, ó. A galera que tá aqui não vai ser legal com você, tá? Então é melhor tu aprender agora, acordar, porque depois vai ser pior. 10 minutos tu tem pra aprender alguma coisa aqui. E o menino, daquele jeito. Aí, gente, nunca mais vi. Nunca mais apareceu, não sei que fim levou, não sei como foi depois que eu fui embora. Eu avisei, mas é aquela coisa, né? Treinar não é fácil. Você fala, e a pessoa finge que não escuta. E a pessoa não faz nada, depois é culpa tua. Ai, insuportável. Mas vamos continuar, vai. Eu já me perdi, acho que já falei tanta coisa. Ai, Laia, esse vídeo vai ser loucura, hein? Tá, quando um não tá, o outro tá. E nesse primeiro dia, tava esse cara. E esse cara, assim, ele nunca chegou pra mim e falou, oi, tudo bem, como é que você tá? Nananana. Lá não tem essa, entendeu? Não tem essa de ficar cumprimentando as pessoas, ficar falando com todo mundo, bom dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem gente que vai te ignorar, sabe? Finge que nem tá. Ai, gente, eu cheguei muito iludida, né? Hoje eu entendo porque ninguém fala com você. Porque é tanta gente, todo dia uma pessoa nova, você não tá cansado. Você não tem paciência mais pra ficar conhecendo alguém. Nem me esforço mais pra decorar o nome da pessoa, porque eu sei que daqui a, no máximo, 2, 3, 4, 5 semanas, eu não vou mais precisar estar olhando pra cara da pessoa. Tá te vendo. Aí eu acabei aprendendo algumas coisas ao longo do dia, porque quando o manager da tarde chegou, ele me passou pra etapa de montar as embalagens, então ele mostrava ali a telinha, enfim, me ensinou como é que eu embalava as coisas. Só que ninguém nunca nem me explicou direito qual que era o cardápio do McDonald's, o que que eles tinham. Pequenos detalhes, vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, no McLanche Feliz, tem a batata Kids e tem a batata pequena. Só que quando a pessoa ela pede a batata pequena, não vai os apple slices, que são as maçãs cortadinhas, junto com o McLanche Feliz. Somente quando ela pede a batata Kids é que vai a Apple junto. Só que ninguém me falou que isso no sistema aparece como extra fries. Eu não sabia, fui aprendendo tudo na prática. Depois me colocaram na janela do drive-thru e eu gostei de ficar na janela do drive-thru, apesar de todos os apesares, que é muito difícil. Esse negócio da batata, gente. Esses dias eu tive uma briga com o menino. Não foi uma briga, mas foi tipo um atritozinho. Porque assim, ó, o extra fry, você tem que colocar 2 das batatas pequenininhas. Só que o povo lá coloca uma batata pequena. Não é o procedimento, né? E aí, quando eu tô na batata, se eu estou exclusivamente na batata, eu faço direito. Faço 2 batatas babies, que é como a gente chama lá, pra uma Happy Meal. E não uma batata pequena pra um Happy Meal. Às vezes, quando eu tava na correria, porque aconteceu muitas vezes a gente trabalhar em 4 ou 5 pessoas no McDonald's. Ou seja, você tem que fazer tudo. Eu tinha que não só fazer as bags, né, montar os pedidos do cliente e entregar pro drive-thru, como eu tinha que fritar a batata também. E era sozinha, porque ninguém faz nada lá, né? Às vezes, quando até tinha gente ali pra ajudar, mas impressionantemente ninguém consegue ficar naquela batata, né? Eles não conseguem seguir aquela tela, e é porque aparece na tela, né? O que você tem que fazer. Eles não conseguem seguir, eles não conseguem manter a batata vindo fresca o tempo todo. Então, assim, é extremamente caótico. Às vezes eu prefiro realmente ficar sozinha, montando as bags e fazendo a minha barba batata, do que tendo alguém ali, porque eu tenho que ficar o tempo todo cobrando a pessoa, e é muito chato. Enfim, esses dias tinha um menino lá, e ele é devagar, né? De início eu vou lá, eu preciso de uma mira, eu preciso de uma large, não sei o quê. Depois eu já começo a ficar, cansada, porque é exaustivo. Além de eu ter que fazer meu trabalho, eu tenho que ficar pedindo pra outra pessoa ter que fazer o trabalho dela, sendo que tem uma tela que ela podia estar seguindo. E aí eu falei, eu preciso de 2 batatas babies, que era uma extra fry. Sendo que ele estava na posição da batata, ele não precisava fazer nada além disso, né? Ele vira e fala assim pra mim, não, então tá bom, eu vou fazer uma small porque serve. É a mesma coisa. Aí eu falei, não é a mesma coisa.
Porque eu virei trainer, né? A partir do momento que eu virei trainer também, eu sou, de certa forma, um exemplo ali dentro. Então eu tenho que seguir o procedimento. E ele estava exclusivamente na batata. Esse é o trabalho dele. Não tinha mais nada pra fazer, entendeu? Então, pelo menos, se você tá ali, tenta fazer o procedimento. Eu entendo numa situação de urgência, de alguma coisa, de rush, só tem uma pessoa fazendo. Beleza. Eu já tava, tipo assim, sabe? Cansada, exausta. Eu falei, eu quero 2 batatas kids. Enfim, essas tretas de batata lá que rola assim. Tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci? Ah, a janela. Eu trabalhei na janela, gente, durante muito tempo. Principalmente antes da Thaís chegar. Eu fiquei 50 dias trabalhando no McDonald's sem a Thaís. Depois a Thaís chegou e aí vocês conhecem a história pra quem acompanha o canal, né? E eu digo que existia um Mac antes da Thaís e um Mac depois da Thaís, na minha experiência, né? Porque depois que ela chegou, eu consegui finalmente ficar mais em paz lá dentro, porque eu tinha alguém pra conversar, eu tinha alguém pra trocar as coisas que estavam acontecendo, enfim. E depois a Thaís acabou meio que assumindo a janela. E lá, gente, ninguém gosta da janela. Assim como ninguém gosta da batata, ninguém gosta da janela. Fogem da janela como o diabo foge da cruz, né? E aí, gente, eles me botavam naquela janela e eu ficava lá o dia inteiro. Eu já falei pra vocês, até eu comento aqui nesse vídeo também sobre o inglês, né? O inglês é muito diferente. Eu, às vezes, não entendia o que os clientes falavam. No início eu gostei muito da janela, depois eu fiquei muito cansada, porque os clientes, gente, eles são acostumados com um tratamento horroroso lá naquele McDonald's, entendeu? Eles só faltam jogar pedra em você. E aí, então, o cliente também já chega com 5 pedras na mão pra tirar em ti, entendeu? Ok, bora continuar. Cheguei achando que era bem menos pior do que eu tava esperando, e realmente foi. Segundo dia, eu fiquei quase o dia inteiro no drive-thru, e foi melhor, apesar dos apesares, porque de vez em quando acontece alguma situação que eu tenho que chamar o manager pra ir lá me ajudar e não sei o quê. E aí foi quando chegou uma manager muito legal, muito querida. Ela foi a melhor pessoa ali naquele lugar, em tratamento, em educação, em entender que era meu segundo dia, em me ajudar, sabe? Ser querida. Nenhum momento também. Essa manager, gente, ela durou até acho que uns 2 meses atrás. E aí demitiram ela. Assim, ela sempre foi a minha favorita ali dentro desde o primeiro dia, porque ela foi a única que chegou ali e me tratou bem, sabe? Apesar dela tratar a gente muito bem, ela tinha muito atrito com a galera americana mesmo, com a galera deles lá do Mac, porque eles enfrentavam demais ela e ela também, tipo assim, eu gostava dela porque ela me tratava bem. Então eu tinha esse carinho por ela. Só que eu sei que ela também explorava um pouco a gente, porque ela desaparecia, sabe? E a gente ficava trabalhando lá sozinha. E a função do manager é, querendo ou não, estar ali trabalhando também, né? Na linha de frente, ajudando a gente. Apesar de eu saber que nessa questão profissional ela deixava um pouco a desejar, eu tinha esse carinho por ela, eu entendia a situação dela. Dava pra ver que ela tava exausta dessa vida. Ela trabalhava de 4 até as 1 da manhã. Dava pra ver que ela tava cansada, exausta. Às vezes você via que ela não conseguia dormir. Ela falava que chegava em casa e ela não conseguia dormir. Então a vida dela tava virada do avesso, ela tava exausta, tava sempre cansada, sempre caindo pelos cantos. E ela foi a última pessoa, tirando, claro, o chefão, a manager do RH, que eu vou comentar sobre eles aqui, e os mexicanos de manhã, que os mexicanos estão lá, sei lá quantos anos, há 15 anos, então não tem como eu ser mais velha do que eles. Essa manager foi a última pessoa que começou realmente comigo no Mac. De resto, gente, não tinha mais ninguém. Eu já era a mais velha do meu Mac. Eu ouvia falar que era muito rotativo, mas foi muito mais rotativo do que eu imaginei que seria. Trocou de manager que nem trocava de roupa, sabe? Variou demais. Ela foi a que mais durou. Em um momento também ela parou pra me explicar nada assim, mas eu também achei que era isso, gente. Eu não sabia. Eu achei que é assim que funciona. Você chega lá e aí na prática você vai aprender. Na medida que eu ia precisando, por exemplo, que eu tava ali no drive-thru. No drive-thru eu cuido das bebidas, de pegar as embalagens prontas e entregar pro cliente e garantir que aquela embalagem é daquele cliente, né? Por exemplo, quando tem McFlurry, quando tem um milkshake, quando tem um smoothie ou alguma coisa do tipo. No período da tarde, que tem bem menos gente trabalhando, eu também tenho que ficar responsável por essa parte. No período da manhã, não. Cada um fica meio que mais separado. Mas no período da tarde, a gente tem que meio que fazer muito mais coisa, porque tem bem menos gente trabalhando. Então, assim, quando eu precisava fazer essas coisas, tinha que chamar alguém e perguntar assim, como é que eu faço isso? Aí eu aprendi como é que fazia o milkshake, aí eu aprendi como é que fazia o McFlurry, eu aprendi como fazia os smoothie, não sei o quê. Cada máquina, a limonada é diferente, não sei o quê. Sabe, eu fui aprendendo na marra. Mas segundo dia, beleza. Na minha época não tinha esse negócio de crew trainer, né? Não tinha o tal do yellow shirt, que foi o que eu e a Thaís viramos mais pra frente. Então foi assim. A gente ia aprendendo, encontrava alguém passando ali, chamava, a pessoa ensinava tudo errado, até que teve um dia que a manager regional, acima do chefão da minha loja, que ela só aparece lá muito de vez em quando, inclusive teve bastante tempo que eu não olhei pra cara dela, depois ela apareceu lá de novo, enfim. Mas ela chegou um dia e aí realmente foi ensinar alguns procedimentos corretos pra gente, porque até então a gente ia fazendo daquele jeito, né, do que o outro, do disse que me disse.
Dia, beleza, acabou, também foi tranquilo, gostei muito dessa manager da noite. No terceiro dia foi quando as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas assim, porque eu comecei a sentir a diferença de tratamento que eu recebi por ser diferente da maioria das pessoas no McDonald's. Isso foi o ano inteiro, tá? Só que com o tempo a gente vai se acostumando. A gente vai entendendo que não tem o que fazer. É cultural deles. Eles vão chegar lá, eles vão ver que você é diferente e eles não vão te tratar igual a eles. Só que eu entendi que a todo momento e com todos ali dentro eu teria que conquistar o meu espaço. Como? Trabalhando bem. Dei tudo de mim. Às vezes até dava mais do que devia, né? Com o tempo, muitas pessoas que olhavam pra gente, tipo, assim, começaram a ver que a gente realmente era uma boa trabalhadora e a gente fazia a diferença naquele lugar, né? A gente nunca chegou a ser amigos ou virar realmente deles, porque eu acho que isso é impossível, nem queria também, assim, eu digo, tipo, beleza, isso aqui é profissional, mas a gente começou a ser visto realmente como elas trabalham, sabe? Dava pra ver claramente a diferença entre o trabalhador imigrante e o trabalhador próprio americano ali dentro do Mac. Eu vou falar disso mais pra frente com vocês à medida que eu vou decorrendo sobre isso também aqui no vídeo, porque eu lembro que eu falo um pouco mais. No terceiro dia chegaram mais 2 novas pessoas no time que não são imigrantes, são pessoas americanas mesmo e tal. E essa moça, gente, do RH, estava tratando eles de uma forma completamente diferente da forma como ela me tratou. Ela simplesmente detalhou o espaço inteiro pra eles. Isso aqui é aqui, isso aqui serve pra isso, você faz dessa forma, isso aqui, leva lá, leva aqui, nanana. Mano, ela pegou eles pelo braço, sabe? E mostrou tudo. Ali me deu um baque, porque ficou claro, ela não quis saber de mim, entendeu? Ela não tava afim de me treinar. Inclusive, ela me olha de cima a baixo, sabe? Ela faz aquele olhar assim, ó. É mesmo? Desse jeito. Só que eu, como falei pra vocês, no meu primeiro dia eu não sabia, então eu achei que era assim mesmo, né? Tá, vamos falar um pouco dessa manager do RH em específico. Nesse primeiro dia, ela realmente me olhou de cima a baixo, bem me julgando, tipo, essa aí não vai durar uma semana. Coisas que depois eu comecei a fazer também, olhar pras pessoas e já sabia dizer quanto tempo aquela pessoa ia durar. Mas, estamos aqui 1 ano depois, né? E foi engraçado como foi a nossa relação, né? Logo de início foi muito ruim, porque ela era assim, ó, uma cavala, desculpa o termo. Porque isso não é só a minha, ela também é meio cavala com os outros, assim. Só que é diferente, justamente porque com eles ela tem mais intimidade, então ela é cavalo e mais brinca. Com a gente era só a parte do cavalo, entendeu? Então não tinha o meio termo de, às vezes, ser legal. Eu cheguei a ter uma discussão com ela uma vez e foi bem ruim. E depois, um dos outros managers, que depois eu conto mais sobre esse em específico, ele disse que ela foi embora chorando. Mas assim, eu não fiz nada demais, eu só tive que me impor, sabe? E depois eu tive também umas outras situações em que ela já chegava com, tipo, pedras em cima de você. Ela falava uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Um dia eu cheguei pra trabalhar e eu fui pra janela. A janela tava nojenta, tava tudo sujo. Só que eu não tive nem tempo pra limpar, porque eu cheguei, já tava cheio de ordem na tela. A única coisa que eu consegui fazer era passar tudo pros clientes pra dar vazão pra aquilo. E assim que eu tivesse 1 minuto pra eu conseguir parar, eu já ia dar uma limpada naquilo, porque, gente, sério, eles não limpam, sabe? Agoniante ficar naquele lugar, mas eu não tive tempo ainda de parar. Gente, tinha acabado de entregar uma última ordem pro cliente. Eu virei de volta, ela tava atrás de mim, e aí ela começou a gritar pra mim assim que eu tinha que limpar, que não importava se foi eu ou não que sujei, que não sei o que não sei o que. Eu não disse nada pra ela. Eu não disse, não fui eu que sujei, eu não disse eu não vou limpar, eu não disse nada. Eu só virei de costas, ela já tava gritando comigo, falando umas coisas assim pra mim, e eu tipo... Eu nem retruquei a sua fala. O que você tá falando? Na época eu não respondi nada, mas é só pra vocês entenderem que eu fiquei muito sem reação. Tipo, eu não tive nem tempo de limpar ainda, ela já tá gritando comigo e eu nem disse que não ia limpar e nem que não fui eu que não limpei e ela já tá, sabe? Muito reativos, essa é a palavra. Eles são muito reativos. E aí várias situações aconteceram. Até que teve um dia, ela sempre foi muito assim com todo mundo, especificamente comigo, com a Thaís também. E um dia a gente chegou com a manager regional e a gente falou, olha, tá acontecendo isso com essa pessoa específica. A gente não sabe por quê. Ela é muito grosseira com a gente, ela só cobra a gente, ela só, sabe, fica no nosso pé. Ela nunca é uma pessoa, digamos assim, que dá suporte pro time, do tipo, bom trabalho, beleza, galera, é isso aí. Era só cobrança, só patada, sabe? E a manager regional ficava tipo assim, não sei como, porque quando eu pergunto como vocês estão indo, né, a galera do B3, você e a Thaís específico, ela sempre fala coisas boas de vocês trabalham muito, vocês são muito esforçados, vocês isso, vocês são aquilo, vocês são o que eles chamam de strong people, e na frente de vocês ela trata assim, então, tipo... Sempre ficou uma coisa meio estranha. Mas com o tempo, ela foi melhorando com a gente, né? As coisas começaram a mudar. Tinha dia que ela tava feliz, a gente olhava assim, ela
vinha falar com a gente, vinha não sei o que, a gente pensava assim, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, né? Parecia outra mulher. Tinha dia que ela voltava a dar patada, enfim. Mas depois a nossa relação melhorou, a gente até começou a fazer umas brincadeirinhas uma com a outra. Depois ela começou a falar, good job, girls, né? Vocês estão fazendo um bom trabalho. Aí às vezes ela olhava com uma cara assim, tipo, sabe, com um sorrisinho de proud, esse tipo de coisa. Então, a gente teve os nossos altos e baixos, mas depois teve um certo momento que eu cheguei até a preferir ela do que o próprio chefão, que aparentemente com todo mundo é muito legal, né? Foi uma pessoa de altos e baixos e hoje melhorou. Eu já entendo também que ela não é uma pessoa fácil e ela vai gritar com você, independente também de quem que você seja. Uma vez ela gritou com uma senhora que trabalhava lá, gente. A senhora tinha 70 e tantos anos. Ela gritava na cara da senhora. Naquele dia ali, eu fiquei, tipo assim, em choque. E a senhora não gostava dessa mulher também. A senhora, inclusive, gente, tratava a gente como neta, sabe? Eu gostava muito dela. No meu aniversário, ela me deu um cartão. Uma querida. E nesse dia em que essa manager do RH gritou muito com ela, foi um dia bem ruim. Enfim, vamos continuar. Só que no terceiro dia, quando eu vi a diferença do tratamento, como ela tava tratando aquelas pessoas que tinham acabado de chegar, ali me deu um baque, sabe? Eu fiquei, tipo, mal. Ali eu tive vontade de chorar. Mas eu também tô de TPM, então, quando eu tô de TPM, qualquer coisa também me faz querer chorar. Mas é chato. Nesse dia eu tive vontade de chorar, mas teve dias que eu realmente chorei. Eu chorei trabalhando no McDonald's, gente. Tinha dia assim que as lágrimas escorriam. Isso no pré-Thaís, né? É bem chato você se sentir diferente. Além disso, ela pediu pra uma outra menina que já tava lá trabalhando pra ela ficar com essa moça que tinha acabado de chegar a tarde inteira ensinando ela. Então ela ficou junto com essa moça, a moça ia pra lá, ia pra cá, ela ia junto e não sei o que. Ficou ali aprendendo, sabe? Em nenhum momento ninguém fez isso comigo. Em nenhum momento alguém chegou e disse assim, olha, fica com essa tal pessoa e segue com ela que ela vai te ensinar como é que faz. Nada, gente. Simplesmente me largaram lá, te vira aí. E isso me deixou muito chateada. Enfim, não é legal. Outras situações que também aconteceram que, não vou dizer que me deixou chateada, mas assim, você percebe a pontadinha? A gente tem que estar ligado nos detalhes, né? Nas entrelinhas de quando as pessoas falam com a gente. Logo no primeiro dia, uma das moças lá, ela falando assim, porque se eu for pro Brasil, eu vou ser rica. Eu tenho que ir pro Brasil, porque no Brasil eu sou rica. Você tá aqui porque o seu dinheiro não vale nada no Brasil, não é isso? Mais ou menos. Falando assim pra mim. Aí eu falei, não é bem isso, né? Nosso dinheiro no Brasil, infelizmente, realmente não vale muita coisa. Mas eu vim pra cá por causa de uma qualidade de vida, de mais oportunidades, enfim. E ninguém entende realmente o que a gente tá fazendo lá. Mas nesse primeiro dia eu senti uma pontadinha do tipo, meu país é melhor que o seu. Ninguém entende, gente. Eles não entendem realmente o que a gente tá fazendo lá. E assim, a gente sabe o que é, mas eu senti, sabe, aquele negócio de eu sou melhor? Eu sou mais... não sei o quê? Eu não sei explicar, gente. Mas, enfim, aconteceu essa situação. Aí teve um... Eu assistindo essa parte, lembrei de duas histórias pra contar pra vocês. A primeira ainda sobre a questão de se provar. Teve um certo momento que chegou uma funcionária que já trabalhava há muitos anos em outro McDonald's, em outro estado. Ela mudou de volta pra South Carolina. E no primeiro dia colocaram ela na batata. E ela, tipo, uma cara muito fechada, assim, sabe? Eu vi que ela derrubou um papel que tava no bolso dela. Eu abaixei, peguei o papel e entreguei pra ela. Ela olhou pra minha cara com nojo, pegou o papel, não agradeceu. Eu pensei, né, ok, mais uma aí pra ter que lidar. Aí chegou numa outra situação no mesmo dia, não sabia que ela já tinha trabalhado no McDonald's, não conhecia ela e tal, e esses erros que eu ainda cometo, que é de querer ajudar, sabe? Se a pessoa não pediu ajuda, eu vou lá querer ajudar, aí eu tomo patada. Isso aí é uma coisa que eu preciso melhorar muito, porque eu continuo cometendo esse mesmo erro. E aí teve uma hora que alguém falou pra ela assim, leva não sei o que pra terceira janela. E eu, como achei que ela era novata, né, que queria ajudar, falei, terceira janela em tal lugar. Ela olhou pra minha cara, tipo, meio brava assim, falou, eu sei o que é. Tipo, ela já trabalhava lá, só que eu, né, erro meu. Aí, beleza, passou, né, eu falei, ixi, com essa pessoa aí, eu não vou me meter, vou ficar quietinha aqui na minha. Os dias se passaram, me botaram pra trabalhar com essa pessoa na cozinha. E eu já vi a cara dela pra mim, né. Comecei a trabalhar com ela. Ela no início da mesa e eu no final terminando os lanches. E eu na tranquilidade, rápida, mas na tranquilidade. Porque tem muita gente que é afobado, quer se meter pelo meio, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E é muito chato trabalhar com gente assim. Então eu faço o que eu gostaria que as outras pessoas trabalhassem comigo. Eu trabalhei de boa. Passou um tempo, ela virou pra mim assim, olhou pra mim, deu um sorriso e falou assim, gostei muito de trabalhar com você. A pessoa que até então só tava olhando cara feia, gente. Só a patada. Aí eu, ela é. Eu falei, eu também gostei muito de trabalhar com você e tal, não sei o quê. Depois daí, gente, virou uma chavinha, essa moça, que depois veio a ser manager, porque ela já, como tinha muita experiência, ela se tornou manager, né? Que a gente virou as funcionárias favoritas dela ali no Mac. E tanto eu quanto a Thaís. Então, uma vez chegou um brasileiro lá, como cliente. E aí ele perguntou, né? E aí, como é que elas são? E não sei o quê. Ela falou pra ele assim, elas são as nossas melhores funcionárias, mas não
conta pra ninguém. É o que eu falei pra vocês. Através do nosso trabalho, a gente foi conquistando os espaços ali dentro, com muitas pessoas pra melhorar a nossa relação. Uma outra situação que aconteceu, que eu lembrei ouvindo esse caso aqui, foi depois que eu já era trainer, me botaram pra treinar um cara, que esse cara era extremamente problemático. Esse cara tinha ficado preso por 10 anos e ele era muito chato. Mas ele era muito chato. E ele queria ficar insistindo na religião dele. Não tô falando de todos, tá? Mas ele se tornou muçulmano. E aí ele ficava o tempo todo falando disso. Até que essa manager que eu virei amiga, um dia teve que chegar e falar pra ele assim: isso aqui é um ambiente de trabalho, você tem que parar de ficar falando sobre religião. Ninguém tá falando sobre religiões aqui, então pare de querer ficar impondo isso. Várias outras pequenas situações. Eu treinei ele a primeira vez na table, na mesa. Eu via que ele tinha uma certa dificuldade de me entender e eu tinha uma certa dificuldade de entendê-lo, né? Não era fácil entender o sotaque dele. E aí ele começou a ficar meio chateado com o fato de eu ser de fora e tá ensinando ele, entende? Porque isso acontece. E aí, depois de um tempo, eu já tinha ensinado ele na mesa, eu já tinha ensinado ele no grill, e ele entendia o que eu falava, às vezes não entendia, tinha que perguntar de novo, às vezes eu não entendia o que ele falava, eu tinha que perguntar de novo. Ele revirava os olhos pra mim, já tipo assim, ai... E eu já tava... Ai, também não suporto esse cara. Até que teve um dia, uma situação específica, em que ele se recusava a seguir um dos procedimentos. Eu falei, não, primeiro normal pra ele. Ó, o procedimento é esse e tal, sendo que eu já tinha treinado ele lá. Ele continuou fazendo errado. Ele fazia errado porque ele queria fazer errado. E ele queria arranjar uma desculpa pra fazer do jeito errado, entendeu? Porque ele dizia que não era aquilo. Teve um dia que eu fui falar pra ele assim, olha só, eu quero entender o porquê que quando você vai fazer dessa forma aqui você faz certo e quando você vai fazer dessa forma aqui você faz errado. Eu cheguei, tipo, genuinamente querendo perguntar o porquê, pra eu tentar explicá-lo o porquê não fazer desse jeito. Ele começou a dizer que não entendia o que tava falando. Ele virava pra mim assim, não compreendo. Bem assim pra mim. Porque ele queria atacar o fato de eu não ser daqui. O fato do inglês não ser a minha língua materna, né? Sendo que eu já tinha treinado ele, até então tinha entendido, e agora simplesmente não me entende mais. E ele começou a falar um monte de coisa. Falar que eu ficava falando Brazilian, que não sei o que não sei o que não dava pra me entender, que um monte de coisa assim, gente. Pra me atacar. E aí nesse dia eu me exaltei, eu comecei a gritar. Essa foi a segunda briga que eu tive no McDonald's. Talvez eu conte pra vocês a outra mais pra frente. Mas essa foi a segunda pior briga que eu tive ali dentro. Eu comecei a gritar pra todo mundo assim: alguém mais tem algum problema pra me entender nesse lugar? E todo mundo assim olhando, sabe? Tipo, naquele dia eu me exaltei muito. Eu peguei o celular, eu comecei a gravar essa situação toda. Foi muito chata essa situação. A manager ligou pro chefão na hora, mandou ele olhar as câmeras, a situação que tava acontecendo e tal. No final das contas, gente, vocês acham que demitiram ele por racismo? Não demitiram. O próprio chefão falou que poderia tê-lo demitido por racismo, mas não aconteceu. Ele depois veio a ser demitido porque ele arranjou briga com todo mundo ali dentro, não só comigo. Ele conseguiu tirar todo mundo do sério. Ele teve briga com todos os managers, ele encheu o saco de todo mundo. O cara era insuportável. Essa foi uma das situações bem chatas que eu passei no McDonald's. Depois disso, né, elas conversando entre si, eu nem tava entendendo direito, porque elas têm um sotaque muito carregado, um sotaque que eu não entendo direito, e inclusive elas têm entre si um linguajar próprio, que teve uma vez que eu conversando com uma delas, que é querida. Tem pessoas chatas lá dentro e tem pessoas legais, mas tem uma delas que é bem queridinha, e que me trata super bem, que já tá querendo meio que ser minha amiga, me ensina algumas coisas, mesmo que ninguém peça que ela me ensine, ela tá ali me ensinando porque ela quer. Ela falou uma coisa pra mim, e eu olhei pra cara dela, tipo, sem entender nada do que ela tinha falado. Aí eu falei, desculpa, eu não entendi. Aí ela falou, nossa, desculpa eu tô falando gueto, que é um linguajar entre eles, que assim, eu não tenho como entender, sabe? Tipo, tem muitas gírias, muitas coisas específicas que não fazem parte do meu dia a dia. Man, them jokers was big, size of a quarter, doggone. Você não vai aprender isso na escola de inglês nunca, sabe? E nem no McDonald's. Porque até hoje eu não aprendi ao fundo muitas coisas que eles falam. É claro que melhorou. Muitas pessoas entendem que eu não sou de lá, então tem certas coisas que eles não falam no gueto, digamos assim. E não entendam isso como um preconceito meu, tá, gente? Às vezes eu falo isso, porque lá no meu Mac é gueto. As pessoas ficam, mas você é preconceituosa, você é isso e aquilo. Não é isso, gente. É que realmente é. Eles mesmos falam. Essa região é uma região próxima do gueto. É uma região, na verdade, gente, que pega tanto uma região de área nobre, digamos assim, quanto uma região do gueto. É uma mistura, vai de tudo ali. Só que eles ficam falando, this is ghetto, this is ghetto, this is ghetto. Os americanos falam isso. Então, quando eu falo pra vocês, não sou eu sendo preconceituosa virando pra vocês falando, this is ghetto. Eu tô falando o que eles falam, tá? E é isso mesmo. Eles têm um linguajar próprio. Então, assim, difícil a gente se inserir. Às vezes eles falam, até hoje, falam coisas que eu não vou entender. Mas melhorou muito. Realmente, o meu ouvido melhorou muito. O meu inglês melhorou muito. A minha autoconfiança melhorou muito. E dessa menina que eu falei que tava sendo querida comigo, coisa do tipo. Depois, gente, essa menina começou a montar em cima de mim da Thaís num nível que chegou a ser demitida. Ela foi demitida em dezembro
novembro do ano passado, ela e a amiga dela, porque ela tinha uma outra amiga que também não fazia nada. As duas, gente, só enrolavam. Elas iam pro banheiro e ficavam horas lá. A gente nunca falou nada pros chefões dela, mas a gente tava, assim, exaustas, porque, de verdade, só a gente trabalhava. Elas sumiam, desapareciam, iam pra fora fumar, ficavam só na vagabundagem. E aí o chefão um dia parou pra olhar câmeras passadas e viu que elas simplesmente não trabalhavam. E aí demitiram ela. As duas, na verdade. Ela e a amiga. Bora continuar. Enfim, ainda tem isso. Além do sotaque, tem também algumas palavras, muitas palavras, que eles se comunicam entre si que você não vai entender. Mas eu lá, trabalhando no primeiro dia, algumas coisas eu entendia do tipo assim, a rainha do Brasil, umas piadinhas assim. E aí eu vi também o manager falar do tipo, não fala isso, é o primeiro dia dela. O que eles falaram? Eu não sei, gente, porque eu não entendi. Mas eu senti que aconteceram coisas do tipo, sabe? E aí, numa dessas, uma delas perguntou, né? Você estuda aqui? Você vai pra universidade, né, o college? Aí eu falei, não. Aí elas, mas você já fez? Aí eu falei, sim. Aí elas, aqui no Brasil? Eu falei, no Brasil. Uma delas perguntou, mas tem college, tem universidade no Brasil? E eu, sim, tem. Eu estudei, terminei no Brasil, não sei o que, sabe? Falei que eu fiz engenharia química e tal. E aí a outra que tava se achando a especial, maravilhosa, porque ela era americana e tal, que ia ser rica no Brasil, ficou com os olhos arregalados, assim, do tipo, sem entender nada, sabe? E realmente, eles não entendem o porquê que eu tô lá. A maioria deles são mais jovens. Essa mocinha é muito legal, muito querida. Essa que falou que ia ser rica no Brasil, que deu uma pontadinha em mim, ela foi demitida logo. Não durou muito tempo, graças a Deus, é muito chata. Não vou dizer aqui o motivo, mas... Essa mocinha muito legal, muito querida. Eu falei pra vocês que tá me ajudando bastante. Ela tem 17 anos, então ela vai pro high school de manhã e à noite ela trabalha no Mac. A outra tem 24. Eu sou, tipo assim, tem uns mexicanos, umas pessoas imigrantes lá no período da manhã que são mais velhos também. Mas a galera da noite e americano mesmo, a maioria é jovenzinho, a não ser os managers que ganham mais, né? Que são pessoas de mais experiência e tal. Que aí eles já têm mais idade. Mas de resto... Depois, gente, eu descobri que é o seguinte... Lá no Mac é uma mistureba. Eles vão colocar os adolescentes que querem um job, né, pra ganhar uma grana depois da escola. E vão colocar também os ex-presidiários. Normalmente, quando chega uma pessoa ali de mais idade, é porque tem ficha suja, né? O Mac, eu acho que não são todos, mas eu acredito que o nosso tenha um programa pra contratar pessoas que já passaram pela cadeia, né? No caso, esse aí que eu contei pra vocês, ficou 10 anos na cadeia. Ele disse que foi preso porque roubou banco. Eu acredito, não sei. Tinha gente que foi preso porque foi traficante. Tinha uma outra lá que recentemente que ela trabalhava com tornozeleira eletrônica. Teve várias situações. Teve gente que foi preso com uma arma ilegal no carro. Essa mistureba, gente. Esse é o McDonald's. Os imigrantes lá pelo meio, essa confusão. Mas, assim, a gente nunca teve realmente... problema com essas pessoas, a gente sempre tratou todo mundo bem, muitos tratavam a gente bem também. A galera, assim, trabalhador mesmo, mais baixo lá, não sei como falar, o crew member, são tudo jovens, né? Eu sou a mais velha ali com meus 28 anos e ninguém entende o que eu tô fazendo lá. Enfim, no meu quarto dia, eu já nem me lembro mais o que aconteceu. No meu quarto dia foi ok, eu ainda tava um pouco meio assim, chateada com o fato de eu não ter conseguido uma segunda blusa. Ela deu a meu uniforme pra moça nova. E aí eu fui cobrar, né? Eu fui perguntar pra ela, eu ainda preciso da minha segunda blusa. Quando é que eu vou receber? E daí ela falou o seguinte, eu dei a sua blusa pra mocinha e eu vou ter que pedir agora de novo, porque eu não tenho mais no estoque aqui. Então ela teria que pedir pro McDonald's geral, sei lá, gente, pra quem quer, mas que ela vai ter que pedir. E nisso, só ia abrir na segunda-feira, porque naquele dia já tinha fechado, só ia poder solicitar agora na segunda-feira. Ou seja, eu passei todos esses 5 dias com uma camiseta só. Ou seja, eu tinha que lavar roupa todo santo dia, porque chega suja, né? Chega fedendo, a fritura, fritando batata o dia inteiro. Gente, você chega suja. É um cheiro assim que impregna até, né? Entrava no carro pra Luísa e falava, pelo amor de Deus! O que é isso? Que fedor é esse? Principalmente quando você trabalha literalmente na frente da gordura. Ou em posições como, por exemplo, a batata frita. Eu até gostava, às vezes, de ficar no grill, porque era uma posição ali que você fica quieta na tua, ninguém te enche muito o saco. Enfim, quando você quer paz, é uma boa posição para estar. Mas você sai assim, olha... Nossa, você sai fedendo. Enfim, gente, é dessas coisas, né? Imagina se eu não tivesse a máquina de lavar dentro de casa. Como era em San Diego? Se eu tivesse que lavar roupa todo dia saindo de casa. Esse é um dos detalhes que me deixou bem chateada, que eu tive realmente que passar esses 5 dias. Inclusive, amanhã chegar cobrando uma segunda camiseta de novo, porque eu não aguento mais. Mas enfim, quarto dia passou,
A gerente da tarde é uma querida, trabalhar com ela é agradável, é de boa. O 5º dia foi o dia que eu saí de lá chorando de raiva, porque o manager, que eu falei pra vocês da tarde, né, que tem 2, tava só ele, e aí foi bem chato, sabe? Porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu cheguei a realmente chorar trabalhando no McDonald's. Aconteceram situações do tipo. No pré-Thaís de novo, eu comecei a ter crise de ansiedade toda vez que eu ia entrar pra trabalhar. Dava o horário assim, o PV ia me levar. Sabe quando falta ar, você não consegue respirar? Eu ficava assim, ó. Eu passava mal só de pensar em ter que ir trabalhar. Sério, foi assim muito, muito ruim. Porque realmente, gente, era caótico. Era um lugar assim insuportável. Eu não sei se essa foi a experiência de todo mundo. Talvez tenha algumas pessoas de vocês aí falando, nossa, que pessoa fraca ou coisas do tipo. Mas, sério, foi um ambiente muito tóxico. O ano todo foi tóxico, tá? Mas depois, como eu falei pra vocês, que através do meu trabalho eu conquistei o meu espaço ali dentro, as coisas melhoraram. Nesse início, assim, onde só era muito difícil. Realmente eu tive crise de ansiedade naquele lugar. Não foi fácil de jeito nenhum. Vocês sabem que o McDonald's, ele funciona à base do tempo, né? Tudo é o tempo. E esse tempo, ele não é o tempo real. Ele é um tempo no sistema. O que acontece? Quando a pessoa faz a ordem lá no drive-thru, né? Ela faz a ordem lá na janelinha, ela tem o tempo de pagar essa ordem e aí depois ir pra janela de receber a ordem. Nesse meio tempo, quando ele tá pedindo, a ordem já vai aparecendo pra cozinha. Então, eles já vão fazendo o lanche. Nisso, eles têm esse tempo de fazer o lanche e vai contabilizando o sistema. Tem que enviar esse lanche pra moça que vai montar as embalagens, vai contabilizando o tempo das embalagens do sistema. E vai dar lanche pra moça do drive-thru que vai pegar as bebidas e vai verificar se tá certo pra passar pro cliente. E tem esse tempo que tá contando também no drive-thru. O que acontece? O que eles fazem pra não piorar o tempo deles em relação aos outros McDonald's? Porque tem todo um sistema interno, sabe? Pelo menos de todas as franquias do mesmo dono. E o dono do McDonald's que eu trabalho, ele tem uma competição, gente. Tem tipo uma tela lá que mostra em que ranking o seu McDonald's fica em relação a todos os outros daquela mesma rede, né? O nosso eu nunca vi em primeiro lugar. O McDonald's que eu trabalho, ele tem, tipo, umas 27 franquias. E aí tem, tipo, uma competição interna pra ver qual que é o melhor Mac, qual que é o mais rápido, qual que é o isso e aquilo. O que eles fazem? Eles meio que te obrigam a decorar a ordem e você dizer que você entregou. Só que na hora que você diz que você entregou, a ordem some. Você não consegue mais ver a ordem. Você tem que decorar qual era a ordem. E, gente, é muita ordem. É muito termo, assim, que eu não tô acostumada. Porque eu não era uma pessoa que comia no McDonald's sempre, sabe? Eu não conheço o menu do McDonald's pra decorar o que é o quê. Em uma semana, eu já tinha que saber tudo. E assim, ele chegava e às vezes, por exemplo, eu tava ali montando o lanche e aí eu saía pra pegar uma batata frita e voltar, alguém, muitas vezes ele, tinha passado e dado serve. Serve é... As pessoas fazem isso. Uma das coisas que mais me deixa louca, principalmente quando eu trabalho na frente, é que ninguém consegue ficar numa posição específica, sabe? Eles são muito ruins de trabalho, gente. Eu não tem outra forma de eu dizer isso. Tipo assim, meu amigo, se você fica na sua posição e eu sei que você tá lá, eu não preciso me preocupar com aquilo. Como eles não estão acostumados com pessoas que ficam na sua posição, porque as pessoas estão ali, some, dá 5 minutos, desaparece, então você não sabe quem tá lá, quem não tá. Aí a pessoa aparece, quer te ajudar e vem se meter pelo meio e fazer as suas ordens. É assim, é uma bagunça que tu fica assim, querendo arrancar os cabelos, sabe? E eles faziam isso no início comigo, né? Porque como eu também não sabia como é que era, tava aprendendo e tal, e eles estão acostumados com essa bagunça, ele chegava e dava serve, eu nem tinha visto a ordem, eu não sabia do que se tratava, sabe? Porque eu tinha que ir lá fazer a batata pra voltar, porque ninguém ficava na batata, eu tinha que fazer os dois ao mesmo tempo, né? E aí era caótico, gente. E por isso que depois eu gostei muito de trabalhar dentro da cozinha, sabe? Porque dentro da cozinha eu ficava ali na minha posição, eu não tinha que ficar lidando com esse povo se metendo pelo meio. Às vezes você vê que eles querem fazer, sabe? Mas eles não querem fazer o que realmente te ajudaria. Ela vai lá e faz um pacote com uma comida que tá, sabe, 5 horas depois. Isso não me ajuda. O que me ajuda seria realmente se alguém estivesse ali na batata fazendo. Então por isso muitas vezes eu dizia pra pessoa, você quer fazer essa parte aqui? Então fica aqui, faz a bag que eu vou pra batata. Eu prefiro ficar lá fazendo uma coisa só do que ter que dar conta de fazer tudo e tu fingir que tá me ajudando, entendeu? Enfim. Serve é quando você diz que serviu, né? E aí sumia da minha tela. E aí eu não conseguia mais ver. Tipo, eu já tinha que ter decorado aquele negócio. E a mesma coisa acontecia quando eu tava no drive-thru. Então ele chegava e falava, serve, serve, serve. E eu tinha que dar serve. Só que, tipo assim, gente, eu não sou muito boa de memória, sabe? Tipo, não, talvez não seja o melhor lugar pra ele me deixar, mas ninguém quis me levar pra cozinha. Enfim. Fui treinada na cozinha, acho que depois de uns 3 meses de Mac já. Treinada, mas realmente ir pra cozinha pra trabalhar lá, acho que foi tipo uns 4 ou 5 meses depois. Até então eu só trabalhava lá na frente. E esse manager que eu falo aqui, que ficava gritando no meu ouvido, serve, 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 serve. Ele foi demitido, gente, acho que em dezembro. E depois eu tinha até me acostumado com ele, já tava aprendendo a trabalhar com ele.
Eu falo mais dele mais pra frente, vamos lá. Feira que eu já tava, assim, exausta da primeira semana trabalhando, cabeça, sabe, pesada, exaustão e não sei o quê, de tendo que falar 100% inglês durante 8 horas do meu dia. Depois, gente, ficou pior, porque eu não tinha mais que falar só inglês, eu tinha que falar espanhol. Foi bom, porque me ajudou a desenvolver meu espanhol também, mas não é fácil. Já é cansativo o trabalho em si, por ser um trabalho físico, é um trabalho que mentalmente também é cansativo, porque você tem que ficar ouvindo aqueles bips no teu ouvido o tempo todo, você tem que decorar as coisas, apesar de que eu acho que é legal também, porque exercita a sua cabeça, né, fazer essas coisas de decorar os pedidos, mas era extremamente mais cansativo ainda, porque você tem que falar na sua língua que não é a sua língua materna. Depois eu comecei a trabalhar com uma moça da Guatemala, que ela chegou depois de um tempo, e ela não falava inglês. Eu tinha que também tentar falar o espanhol com ela, sabe? Era uma loucura, porque eu virava pra Thaís e falava português, aí eu virava pro outro e falava inglês, aí eu falava pra ela e falava em espanhol. Tinha dia que a cabeça já tava tão cheia de coisa, tão cansada, que eu virava pra menina da Guatemala falando inglês, falava pra Thaís não sei o que em inglês, virava pro tal do americano e falava espanhol. Sabe quando a cabeça já não tá mais funcionando? Eu tava tão cansada que às vezes eu respondia em português e nem me tocava que eu tava respondendo em português, e a pessoa me olhava do tipo, eu não tô entendendo. E aí nossa, gente, sabe quando não tá legal a cabeça? Era desse jeito que tava sexta-feira. E aí aconteceu de algumas vezes ele me perguntar a ordem, só que toda vez que ele me perguntava, ele em si, sabe quando dá um branco? Que você fica nervosa? Eu falava, eu não sei, eu não me lembro. Eu não tive esse problema com a outra manager da tarde nenhum dia. Eu não fico nervosa com ela. Então, assim, fluía de uma boa. Todas as vezes que ela me perguntava, eu sabia qual era a ordem. Agora, com ele me deixa numa situação de estresse, sabe? De angústia. Inclusive, eu tô querendo chorar. Mas é porque eu tô sensível, tá, gente? Então eu ignoro. Mas ele é tão assim, ele chega e não fala, e aí depois ele só fica cobrando. Enfim, e aí aconteceu de sexta-feira, todas as vezes que ele falava comigo, me dava esse branco porque eu ficava nervosa. E ele me cobrando, falando... É, gente, é assim. Mas é como eu falei pra vocês, depois eu percebi que esse é o jeito ali dentro, entendeu? É como eles estão acostumados a tratar os outros, é como eles estão acostumados a lidar com os novatos também, porque é muito cansativo, entendeu? Você tem que ficar treinando pessoas que daqui a 1 a 2 semanas vai embora, porque a maioria nem sabe o que é o EB3, tipo, só o chefão lá sabe mais ou menos ainda. Não entendem, não sabe que você vai ficar, entendeu? Então, tipo, eles te tratam do mesmo jeito. E aí eu não entendi no começo, por isso que eu tô com essa cara aqui de sofrimento, né? Hoje eu entendo que faz sentido, como funciona. Entende? É assim, tem que ser na pressão, porque tem muita gente ali que simplesmente, se não for assim, não vai, entendeu? E aí depois que eu virei trainer, teve algumas situações que eu tive que ser desse jeito também. Parece que o mundo virou, não é mesmo? Eu tinha que gritar, serve. Porque as pessoas, gente, já fez aquele pedido e fica lá. E se você não tira, você vai se atrapalhar, você vai achar que você tem que fazer de novo, entende? Então você tem que apertar o botão pra você saber que já fez aquilo, pra você poder dar espaço pra aparecer as próximas, senão vai ficar ali na tela e... Hoje eu entendo esse manager aqui. Me cobrando, falando que eu tinha que decorar, que tinha que isso, que tinha que aquilo. Enfim, gente, é uma situação bem chata. E aí, ao longo do dia, eu já tava com aquela cara, tipo, quieta na minha. Lá eu evito falar com as pessoas, porque várias pessoas não querem falar comigo, tipo, não olham na minha cara. São poucas as pessoas que realmente falam comigo e tentam conversar, ou que puxam o assunto, enfim. Então eu já entendi que tem algumas, assim, que eu também tenho que ficar quieta, sabe? Eu não falo com ninguém, fico quieta, só falo quando falam comigo, quando vem puxar assunto comigo e quando me tratam bem. Enfim, e aí eu fiquei com aquela cara, depois ele passou assim, perguntando se tava tudo bem, tipo, você tá bem? Aí eu, tô. Só assim, né? Porque eu vou falar o quê pra ele? Depois, no final da tarde, depois de várias situações, assim, dele falar umas coisas que eu não entendia, porque ele tem um sotaque muito forte. E, assim, eu não entendo o que ele fala, é muito difícil, leva um tempo, sabe? Até eu conseguir entender. Por exemplo, uma das coisas que tem serve, que eu falei pra vocês, tem também o hold, que você põe em hold aquela ordem. Só que ele não fala hold. Na verdade, nenhum deles falam hold. Eles falam held. E aí eles ficavam... Eu não entendia nada, gente. Ai, como foi caótico! Ai, é muito engraçado assistir isso depois. Ficavam held, put on held. E eu tipo, quê? Você entendeu o que ele tava falando, sabe? Então tem toda essa diferença. Eles não falam o ten, eles falam team. Isso uma amiga minha que trabalha no McDonald's também, uma conhecida. Gente, sabe o que é doido? Que agora eu não consigo mais ver essa diferença. Eu acostumei o ouvido. Eu não consigo mais ver essa diferença do ten pro team. Já é normal. Ai, que louco isso. Conhecida já tinha me falado, se ela não tivesse me dito, eu também não teria entendido o que a mulher tava me falando quando ela falou teen, nananana. Eu acharia que ela tava falando de um teenager, né? Porque teen pra mim é teenager, mas eles têm esse sotaque, então assim, cara, se já é difícil você
tá ali tendo que estar o tempo todo no inglês. Ainda mais com o sotaque, da forma como eles falam algumas coisas diferentes, é muito difícil. E é muita pressão. Enfim, além disso, né, no último dia, na sexta-feira... Na sexta-feira não, no último dia, na quinta-feira... Do quinto dia. Eu fiquei toda bugada aqui. Você vê, a cabeça não fica boa. Gente, minha cabeça acabou comigo. Esse 1 ano de McDonald's acabou comigo em todos os sentidos. Mentalmente, fisicamente. A sensação que eu tenho é que eu envelheci 5 anos em um, tá? Enfim, no último dia, no quinto dia de trabalho, depois de 4 dias trabalhando, faltavam 10 minutos pra ir embora. Daí ele virou e falou pra mim assim, faltam 10 minutos pra você ir embora, né? Aí eu falei sim. Aí ele falou assim, então tá bom, eu quero que você vá lá e estoque tudo. Garanta que tenha copo em todos os negócios de copo. Todos os copos do drive-thru, copos dos sorvetes, copos dos smoothies, copos e tampas pra tudo. Vai repor as maçãs, vai repor os leites, vai repor os apple juices. Faltando 10 minutos pra eu ir embora. E aí nisso... Hoje, eu sei que esse é o procedimento. A pessoa vai sair da sua posição, na teoria ela tem que repor tudo aquilo que ela usou. Porém, como eu falei pra vocês que eu entrei lá sem ver vídeo nenhum, eu não sabia que esse era o procedimento. E eu não sabia onde encontrar essas coisas. Porque não tinha placa, não tinha nada explicando. Hoje, lá no Mac, mudou tanto nesse ano que é surpreendente. Hoje você vai no estoque, tem escrito, lugar aqui vai ter isso, isso e aquilo, sabe? Nessa estante e tal, não. Eu não sabia, ninguém foi lá me mostrar nada, eu tive que aprender na hora, tipo, faltava 10 minutos, entendeu? Então, pra mim, foi muito... Eu quero ferrar você. Depois eu entendi que não é que ele queria me ferrar. É que realmente esse é o procedimento. Só que eles, né... É difícil seguir o procedimento quando eles também não seguem. Enfim. Um outro moço que tava lá, ele falou assim, não, deixa que eu reponho. E o manager falou assim, não, você vai pra janela, que era onde eu tava, tinha passado o resto da noite, que era só entregando as ordens pro drive-thru, e ela vai repor tudo. Ou seja, ele queria, né, que, sei lá, ele queria terminar meu dia, né, que eu me virasse em 10 minutos, ou que eu ficasse um pouco mais, que eu me atrasasse pra sair, sei lá. Porque eu poderia muito bem só ter dito, ah, beleza, dá uma limpada aí na sua região antes de você ir embora, que foi o que a Ali me falou pra fazer todas as vezes, então antes de eu ir embora, faltando uns 10 minutos, eu pegava um pano com desinfetante e limpava toda a parte ali do drive-thru, da janela e tal, pra garantir que ia tá tudo bonitinho. Mas não, ele fez questão de me mandar repor. Adivinha quem são as únicas pessoas que repunham alguma coisa antes de ir embora? Eu e a Thaís. Vocês acham que eles fazem isso aqui? Eles saem, não olham pra trás, entendeu? Não quer saber se tem alguma coisa, não. Eu chegava 2 horas da tarde pra trabalhar na janela, não tinha um copo. Você acha que as managers falavam pra eles assim, ah, vai lá, repor? Falava nada. O negócio de cobrar é só com a gente. Porque com os outros, eles não estão nem aí. Porque eles sabem também que não vão fazer. E se você cobrar muito eles, se você falar uma coisinha assim a mais, eles vão embora. Então, eles acabam, os chefões, né, as pessoas que cobram de certa forma alguém, eles têm que dar uma maneirada, porque se tu cobra, a pessoa vai embora, entende? Dá uma pressãozinha, ninguém suporta e vai embora. Com a gente, eles... É na porrada, entendeu? Vai jogar, vai não sei o que, vai não sei o que. Só que eu tô acostumada, eu trabalho, né, gente? Eu sei que alguém vai mandar em mim, eu sou subordinada a alguém, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Faz parte do trabalho. Então, eu sempre aceitei as coisas, ia lá e fazia. E eu entendo que, a partir do momento que eu tô indo embora, eu tenho que repor. Então, eu sempre tentava repor tudo antes de ir embora. Thaís também. Só que eles não fazem isso. Esse é um procedimento que só a gente faz mesmo. A repor tudo. Então eu fui lá pro estoque, peguei vários copos, várias coisas, levei lá pra frente, comecei a organizar. Depois eu fui pro freezer às 10 horas da noite, pegar leite, pegar negócio. Eu tinha que ler caixa por caixa pra descobrir o que era, sabe? Porque ninguém me ensinou nada, ninguém me levou pra aprender nada naquele lugar. Nada, sabe? Eu peguei tudo, levei lá pra frente, só que daí já tava faltando tipo 1 minuto pra estar 10 horas. Eu falei, eu não vou ficar 1 minuto a mais aqui, não quero nem saber. Coloquei o que deu pra colocar, deu 10 horas, eu fui lá atrás, coloquei meu dedo pra sair e fui embora. Não olhei pra cara dele, não vi se ele me viu indo embora. Só falei pro cara que tava ali na janela, falei assim, olha, não deu tempo de eu terminar, você pode, por favor, só colocar esses leites pra mim? Que é também, inclusive, um negócio alto e o cara é alto, ele ia tá ali, né? Ele falou, não, eu ponho. E aí eu fui embora. Mas enfim, esse último dia foi bem chato, foi muita pressão, né? Vou ter que lidar com isso, vou ter que me acostumar. Eu sei que com o tempo as coisas vão melhorar. Enfim, gente. Demorou, mas melhoraram. Graças a Deus melhoraram. Gente, esse foi o meu primeiro relato. Eu sei que ficou confuso, eu não escrevi nada, não organizei os pensamentos. Eu só vim aqui sentar e falar pra vocês, né, como que foi, o que eu senti, situações que eu passei. Outra coisa que tá acontecendo comigo é tá sonhando.
Eu sonho, gente, eu deito pra dormir, eu acho que eu vou ter paz, eu tô sonhando que eu tô entregando comida no McDonald's e fazendo os pacotes e não sei o que, e dando serve. Vocês verem como é que é. É complicado. O trabalho em si... Isso aqui só melhorou depois que eu comecei a trabalhar na cozinha, porque a cozinha é uma etapa do processo que você não depende muito dos outros, né? A primeira pessoa tira a ordem já aparece na tela, você faz, a sua parte tá feita. Como trabalhar lá na frente, você é meio que uma etapa quase pro final do processo, você depende das pessoas que começam. E aí, gente, ficava aqueles meninos que só ficavam batendo papo, não trabalhavam, não fazia comida. Ah, era uma enrolação. Eu ficava exausta, porque eu tinha que ficar cobrando, tinha que ficar pedindo comida, tinha que ficar não sei o quê. Era extremamente cansativo. Só deixou de ser estressante, minha vida só melhorou no McDonald's depois que eu realmente comecei a trabalhar na cozinha. Então, se você vai pro processo do B3, gente, o que eu aconselho é tente ir pra cozinha. Porque a cozinha você tem mais paz do que lá na frente, pelo menos essa é a minha percepção. Lá na frente até não é tão ruim se você tem alguém que você confia e que realmente trabalha dentro da cozinha, porque se a pessoa fizer a parte dela, é tranquilo. O problema é que as pessoas não fazem a sua parte e aí acaba sobrecarregando os outros, né? O que aconteceu muito durante esse 1 ano. É um trabalho difícil, sabe? Não é difícil, vou falar sinceramente pra vocês. É chato, são 7 horas e meia em pé, eu só tenho meia hora de break, que é a hora que eu sento pra comer e finalmente eu sento, o resto do dia inteiro é em pé. Não tem nem onde sentar, mas essa não é a parte difícil. A parte mais difícil realmente é lidar com as pessoas, porque tem pessoas lá que te ignoram. Teve gente que eu falei oi e a pessoa olhou pra minha cara e não falou nada. Tem pessoas que riem da tua cara. Teve uma situação assim que o cara me perguntou um negócio e eu não entendi nada do que ele falou. Nada, nenhuma vírgula do que ele falou. E aí, sabe aquela situação que você responde não, sendo que ele não tava perguntando uma resposta assim, não? E aí ele começou a rir da minha cara, colega dele que também não fala comigo, uma das que não falam comigo, né? Riu da minha cara também, sabe, meio que zombando pelo fato de eu não ter entendido. E aquilo foi bem chato, mas aí ele, não, eu perguntei isso e aquilo. Falou com mais calma, aí eu entendi, eu falei, não, beleza, eu vou pra janela. Aí eu fui pra janela. Essa menina aí também, mas também não durou muito. Como eu falei pra vocês, gente, as pessoas não duravam muito, então... Como foi o meu início, eu achei que eu teria que lidar com essas pessoas em específico há muito tempo. Então, era tipo, ai meu Deus, não suporto mais essa pessoa. Depois eu entendi que as pessoas vão embora. É assim. Só com os managers, que apesar de ter sido rotativo, né, trocou bastante. A gente teve 12 ou 13 managers nesse meu 1 ano. Então foi muito rotativo, mas não tão quanto o crew member, que é, né, as pessoas que realmente fazem parte do time principal ali. Pra janela. Mas são pequenos detalhes, sabe? De coisas que vão acontecendo que você vai se sentindo meio mal. Mas é isso. Eu creio que com o tempo as coisas vão melhorar. Eu vou me sentir melhor lá. Eu me senti um peixinho fora d'água, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Ninguém fala comigo. Eu sinto às vezes que eu posso estar mais trabalhando do que ajudando. No último dia também me levaram pra área de fazer o pedido. E aí eu falei, eu não me sinto confortável fazendo isso, porque o sotaque aqui é muito diferente pra mim. Eu não vou entender o que as pessoas estão falando. Vai ser muito ruim, eu não me sinto confortável. E ela meio que, não, vamos, não sei o que, forçando, sabe? Até porque eu só tava ali há 1 semana, ela já queria que eu entendesse todo o sistema e tudo. E eu falei pra ela, por favor, eu não tô me sentindo confortável de fazer isso nesse momento. E aí eu fui lá pra frente de novo, porque eu prefiro ficar no que eu sei que eu já, pelo menos, já sei fazer, né? Não que eu não vá fazer essa parte no futuro, mas eu preciso de um tempo. Primeiro, pra conhecer melhor o menu, realmente saber o que tem, o que não tem. Eu acho que eu tenho que dar tempo ao tempo e ir devagar com algumas coisas. Nesse quesito de tirar a ordem do cliente, eu realmente acabei nunca indo pro que eles chamam de hole, né? Que é o buraquinho onde você fica tirando os pedidos, porque acabou que seguiu assim. Eu acabei aprendendo também a tirar a ordem do cliente, principalmente lá na frente, porque também no lobby, né? Você tá em contato direto com o cliente, então é mais fácil, porque você tem a leitura labial, você tem o olho a olho. A comunicação, ela não é só a fala. A comunicação, ela é muito mais também a linguagem corporal. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a isso também, eu fui começando a ter coragem, menos medo de enfrentar isso, e foi tranquilo, né? Mas a parte de tirar o pedido realmente no foninho, eu não cheguei a fazer, não. Acabei ficando em outras posições. E devendo te contar pra vocês a minha primeira briga no Mac, né? Que eu falei que eu ia contar depois. Depois que demitiram o manager, que eu comentei aqui com vocês no final do ano passado, entrou o manager insuportável. Esse apelido, gente, ele ganhou porque ele era muito chato no início. Depois melhorou. Depois a gente virou meio que colegas e tal.
Mas assim, olha, esse cara era muito chato. Ele foi demitido também, acho que foi demitido agora em maio. Tipo assim, ele gostava da gente, porque ele sabia que a gente trabalhava e tudo mais, não sei o quê. E ele tentava fazer o negócio acontecer. Dava pra ver que ele queria fazer o negócio andar, mas as pessoas lá também não colaboravam. Então ele ficava nervoso. E aí ele ficava pressionando, sabe? E aí ele tinha crises, ele fazia assim na cabeça. E ele começava a gritar, let's get this money. E ele gritava com as pessoas porque ele não conseguia, tipo, controlar a raiva dele de fazer o negócio acontecer. E eu entendo, tá? Porque também eu já tive minhas crises ali de ficar frustrada e assim, meu Deus, sabe, querer tacar o negócio na parede porque as pessoas não fazem. Realmente é muito estressante. Dá vontade de dar um soco na cara da coleguinha? Dá. Mas a gente tem que se segurar, né? Ele tinha esses acessos de raiva dele, porque ele não conseguia se segurar. E às vezes ele passava do limite. Realmente ser muito grosseiro com a pessoa. E era feio de ver. E tinha um menino lá, que ele era B3 também. E esse menino, eu não sei dizer exatamente se ele era devagar porque ele queria. Porque uma vez ele falou pra mim assim, tipo, ai, por que você tá tanto de si? Faz devagar. Ou tipo assim, faz de qualquer jeito, entendeu? Você não pode ser demitido mesmo. Então eu não sei dizer se ele fazia de propósito, ele era devagar, meio assim, lento de propósito, ou se ele realmente era assim, tá? Por causa dessa fala dele em específico. Não posso garantir nada aqui. Mas teve um certo dia que ele chamou esse menino e assim, ele queria a pessoa ali também no mesmo minuto, tá? Eu, como falei pra vocês, eu entendo que esse menino às vezes ele era meio... ele tinha que ter paciência com ele, sabe? Mas esse cara também era muito, eu preciso da agora, quero agora. Na hora que eu falei, você tem que estar ali plantado. E o menino tava lá no estoque, então tipo, ele realmente não tinha como ouvir, ele tava muito longe. E ele chamou o nome do menino, o menino não apareceu na hora que ele queria, ele deu uma porrada assim numa bancada, fez assim, pá! E saiu berrando, gritando, não sei o quê. E eu já tava cansada de ver esse cara ter esses acessos de negócio com os outros, entendeu? Tem limite, eu entendo a sua raiva, mas tem limite como a gente trata o outro ali dentro. E aí eu fui lá e defendi o garoto. Do tipo assim, calma, ele já vem, não sei o quê, não precisa de tudo isso. E aí o manager começou a brigar comigo, eu nem me lembro exatamente do que eu falei, eu só sei que eu falei um monte de coisa pra ele falou um monte de coisa pra mim, eu comecei a gritar, eu comecei a falar que ele era muito desrespeitoso, que não era assim, que não sei o quê. E ele começou a falar que ele nunca me fez mal, porque eu tava falando assim com ele. Então eu só sei que eu terminei com um fuck you. Um fuck you bem grande, na frente dos clientes, gritei com ele, ai gente. E aí, ele já tinha brigado com todo mundo naquele McDonald's, tá? Já tinha arranjado treta com todo mundo. Ele nunca ligou pra manager do RH pra falar mal de ninguém. Mas naquele dia que ele brigou comigo, ele pegou o telefone e começou a falar mal de mim pra manager do RH. Que eu desrespeitei ele na frente dos clientes, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tá. Mas o cara era um grande, né, babaca com todo mundo ali dentro. E assim, os managers sabiam, né? Enfim, depois disso, as coisas melhoraram. Ele melhorou, né? Eu passei um tempo também sem olhar muito pra cara dele. As coisas melhoraram. Só que depois ele foi demitido. Por coisas graves também. Mas, depois que passou, eu olho e vejo que eu me tornei outra pessoa. Foi difícil. Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar aí assim, nossa, eu não passaria por isso em outro país. Jamais eu passaria por tudo isso. Mas, cada um, né? Um dia eu vou olhar pra trás e vou dizer, caraca, a experiência do McDonald's realmente, tipo, mudou minha vida. Já olho e penso assim, caraca, aprendi muita coisa, sabe? Como pessoa, me impor, botar limites. Ou coisas do tipo, coisa que eu não sabia fazer, sabe? Eu era muito... Ó esse vídeo aqui. Hoje eu olho e penso, nossa, chorando por causa disso, entendeu? Então, me deu uma experiência de vida muito... Não sei bem qual é a palavra, mas eu nunca teria vivido se eu não tivesse no processo do B3, provavelmente. Fez a diferença, sabe? Eu sinto que eu hoje sou outra pessoa realmente. Não acho que todos vocês vão entender o que é isso, muitos não vão entender. Mas tem gente que vai entender o porquê disso tudo. Vai compensar, né? Vai valer a pena. Não só pela questão imigratória, mas pela questão pessoal mesmo, de crescimento pessoal ali dentro. Uma das coisas que apareceu também aqui nesses comentários desse vídeo, muita gente dizia, calma, as coisas vão melhorar e tal, não sei o que, realmente melhoraram. Veio a proposta para eu virar manager, mas eles queriam me oferecer, gente, $13 a hora para ser manager. Sendo que eu ganhava 12 como crew member. E eu falei, não, tá maluco? 13 por todo esse negócio? Não, você pode continuar seu horário normal de 2 às 10. Só que eu sei que lá não dá pra acreditar muito na palavra, entendeu? Porque eles vão te dizer isso. A partir do momento que você vira manager, aí eles vão começar a te obrigar a fazer o que eles quiserem. Não tem manager pra fechar? Vai ter que fechar. Não tem manager pra abrir? Vai ter que abrir. E aí eu ia ficar muito na mão deles e eu falei assim, eu prefiro a minha flexibilidade de me manter como
como crew member. É óbvio que tem benefícios a partir do momento que você vira manager, começa a receber umas outras coisas além do salário, né? Mas tinha muitas outras coisas negativas também que pra mim não tava compensando por $13. Talvez se tivessem me oferecido, sei lá, 18, aí era uma outra conversa, né? Aí talvez compensasse, mas $1 por hora a mais pra toda a dor de cabeça que os managers passam ali, eu acho que não compensava. Aí dessa conversa se estendeu para o tal do crew trainer, que é o que eu sou hoje, né? E aí eu recebi também um aumento e basicamente a gente treina os novatos, mas também às vezes eu já penso que eu me arrependi, porque como eu falei pra vocês, é tão difícil treinar, gente, é tão difícil treinar as pessoas. É isso, gente, eu acho que eu consegui compartilhar pra vocês, passar um pouco do que foi. Não foi só caos, tá? Que aparentemente contando aqui. É que a gente lembra muito mais das histórias, né, mais marcantes, e normalmente são histórias mais negativas, digamos assim, do que coisas, né, hoje foi um dia tranquilo. Óbvio que teve dias muito tranquilos no Mac, teve dias que a gente também se divertiu, digamos assim, teve momentos em que a gente teve um crew, time ali, que era legal, que eram pessoas divertidas, que dava pra rir, que dava pra conversar, tiveram esses momentos, mas como eu falei, é rotativa, depois entrava um crew, uma galera meio chata, teve pontos positivos, teve pontos negativos, ainda tem muita coisa pra viver aí, né, pra compartilhar com vocês. Eu queria trazer essa atualização, muita coisa mudou dessa primeira semana para esse meio ano. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal pra continuar acompanhando todas as nossas aventuras e as nossas vivências aqui nos Estados Unidos, em South Carolina. E é isso, gente. Tô tentando lembrar pra ver se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que não sei. Um grande beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau! Não chego até aí.